Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a esse novo projeto que o Canal 7 tem para você, Panorama, nesse nosso primeiro episódio. Então eu conto com você e peço que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que a gente possa crescer e levar a boa notícia a todas as pessoas. O lockdown, segunda onda da Covid-19. Na nossa sociedade hoje está sendo falado muito que haverá uma possível segunda onda da Covid-19. Então hoje eu quero falar com você sobre essa situação. Será que realmente o lockdown, essa segunda onda que possivelmente vai acontecer no Brasil e tendo o lockdown como solução para que a disseminação do Covid-19 não aconteça, será que realmente é a solução? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, nessa nossa análise diária que nós fazemos. E a gente vê que no Brasil, 12 estados são alvos principais dessa segunda onda chegar. Porque são estados populosos, estados que na sua constituição, na sua densidade, pela quantidade de pessoas, pode oferecer muitos riscos, principalmente segundo as formas pelas quais as pessoas conduzem seus hábitos de vida. Então, por isso é que a segunda onda da Covid pode ser uma realidade no Brasil. E o brasileiro, como todos nós sabemos, não consegue ficar parado. O lockdown trouxe muitas consequências essas que vão se arrastando no dia a dia, no nosso dia a dia. Por isso, é preciso pensar um pouquinho sobre a situação do lockdown, a situação que existe dentro do lockdown, aquilo que o lockdown oferece. Por isso eu trago hoje números para que você possa entender a situação que o lockdown deixou no nosso país, a situação que causou dentro de vários sentidos, vários panoramas, né? Então, um estudo feito pela Universidade de Harvard mostra que 83% da população aumentou o nível de estresse, AVC, hipertensão e problemas emocionais. A gente vê que o lockdown veio para acabar com a disseminação e o crescimento em massa da Covid-19. Mas como fica a situação emocional das pessoas? Afinal, a saúde emocional é algo a se preocupar também, né? Não só apenas a saúde física, não estou dizendo que cuidar da Covid-19 não seja uma realidade necessária, mas a situação emocional da população também é algo preocupante, é algo a se preocupar e analisar. E mais, 80% agora falando do Brasil. Esse número 83% em relação à Universidade de Harvard, um estudo mundial. Mas no Brasil, 80% da população está mais ansiosa. Isso por quê? Porque no início da pandemia da Covid-19, nós vimos que o vírus midiático, esse vírus que acabou sendo tão falado, causou muita preocupação para as pessoas. Afinal, as pessoas entraram numa pandemia, numa realidade que muitos nunca haviam vivido, e a ansiedade causou e levou a pontos e a índices muito elevados. E isso a gente tem muitos relatos e principalmente consequências que a sociedade vai se arrastando, vai vivendo. Pessoas que levam esses problemas de ansiedade, problemas em que o emocional, o psíquico causa muitas e muitas desconfortos, muitas situações em que é preciso procurar um psiquiatra, é preciso procurar um psicólogo. Mas também nós vemos que 10% dos brasileiros, se nós pegarmos aí a população brasileira, é um número bastante considerável, né? 10% da população brasileira hoje aumentou o seu nível de pânico, estresse, ansiedade generalizada. Então, assim, são números bastante altos. Se nós olharmos para a população e principalmente se olharmos para a situação e para o que isso causa. Porque níveis de estresse e pânico podem causar situações que as pessoas vão levar durante toda a vida. Então, por isso que
o lockdown, fechar as pessoas em casa, pode causar consequências desastrosas. Mas isso, esse número da ansiedade que cresce, esse pânico, esse medo, se nós levarmos em consideração o que a pandemia vem trazendo, como o desemprego, a falta de renda, porque se nós pensarmos, com certeza você deve conhecer, talvez isso aconteceu até mesmo com você. Você ficou desempregado, ou até mesmo a sua renda, as suas finanças caíram com a pandemia da Covid-19. Por isso que você estando em casa, preocupado com pagar as suas contas, preocupado com o seu emprego que você não tem, isso faz com que a sua ansiedade cresça. Então, você estando na atividade cotidiana, é possível se organizar e viver de modo que esses problemas psíquicos sejam controlados. Então, nós vemos que a pandemia da Covid-19 também causou isso. Por quê? Efeitos desastrosos na economia, indústria, também no comércio, causam esse disparate, esse problema econômico. Mas se nós considerarmos as mortes, porque o que acontece hoje, na maioria dos casos, é que é divulgado as mortes da Covid-19, números diários. Diariamente, se nós olharmos os noticiários, nós vamos ver os números da Covid-19. Mas eu convido você agora a analisarmos os números de morte em doenças que anualmente, infelizmente, trazem muitas vítimas no Brasil e no mundo. Se olharmos para doenças causadas por pneumonia e outras doenças respiratórias, nós temos que mais de 190 mil casos confirmados até o momento. Também doenças causadas por infarto, AVC e outros problemas cardíacos, são registrados mais de 205 mil casos, vítimas, pessoas que sofreram e foram vitimadas por causa de problemas cardíacos. A Covid-19 até agora já vitimou mais de 175 mil pessoas. São vidas humanas, vidas importantes, vidas de parentes, amigos, entes queridos, mas eu quero convidar você a olhar que a mentalidade que às vezes está por trás de mostrar a Covid-19 como o único problema, ela não é o único problema. Existem vários problemas que estão aí junto à sociedade. Sejam problemas de outras doenças que estão causando morte, mas também problemas econômicos, problemas de emoção, problemas psíquicos. Um fato interessante também de olharmos é quanto à violência. A violência que infelizmente cresceu com a Covid-19. E essa violência, principalmente a violência feminina. Mulheres vulneráveis, mulheres que infelizmente, não conseguindo se defender, são alvo de feminicídios e principalmente da violência. Por isso, dados mostram que aumentou 40% o número de denúncias. Denúncias através do 180, essas denúncias no qual a mulher denuncia o agressor por causa do medo e principalmente daquilo que está acontecendo. Então, o lockdown, a pandemia, a Covid-19 trouxe efeitos diversos para a sociedade. Diversos efeitos que, infelizmente, causam problemas na nossa sociedade. E agora, olhando para a nossa realidade, uma realidade mais próxima aqui do estado de Goiás, até porque falar do lockdown, dessa segunda onda, é também tocar a realidade próxima aqui do povo goiano. Goiás, com as medidas que foram sendo tomadas, com o trabalho que as autoridades políticas, mas principalmente cada um de nós vem tomando, mostra que Goiás apresenta números bastante consideráveis, principalmente quanto ao número de mortes. Afinal, os dados mostram que os números de mortes em Goiás vêm caindo. E Goiás está entre os estados em que os números de mortes estão caindo. Então isso mostra que é possível trabalhar com políticas públicas bem organizadas que favorecem a vida cotidiana, sendo que nós podemos conviver com a pandemia.
uma realidade que, infelizmente, não sabemos quando vai passar. Pode ser que a vacina seja descoberta e acessível a nós daqui a alguns dias, mas pode ser que essa realidade seja um tanto distante de nós. Então, por mais que se fale de um lockdown, de uma segunda onda da pandemia da Covid-19 em Goiás no próximo ano, já no início, no mês de janeiro, é preciso considerar que o lockdown pode ser que seja uma realidade que não contemple tanto as necessidades do estado de Goiás, principalmente considerando os casos que relativamente são baixos em relação a outros estados e outras realidades do nosso Brasil. Então a gente vê que a curva do estado de Goiás é uma curva descendente. Mas vamos falar um pouquinho de notícia boa. O Brasil registrou algo histórico. Histórico mesmo com a pandemia da Covid-19. Por isso é importante falarmos desse marco histórico, dessa conquista, desse feito, diante desse cenário que estamos vivendo. O Brasil registrou, esses dados do IBGE, que houve um crescimento de 7,7% no PIB. Isso é uma conquista muito grande, uma conquista de todos os brasileiros, brasileiros que trabalham, brasileiros que movimentam o comércio, das indústrias. Esse PIB que, no mesmo trimestre do ano passado, registrava menos 3,9%. Então, esse crescimento histórico mostra que o brasileiro conseguiu se organizar e mesmo com esses problemas econômicos, mesmo com a crise econômica que foi vivida e que ainda é vivida em alguns setores da economia no nosso país, a economia brasileira conseguiu se reajustar e também tem esses crescimentos e mostra um grande avanço econômico do nosso Brasil. Por isso, por mais que a pandemia traga problemas, o Brasil também oferece crescimento. Então, vale a pena agora pensarmos no lockdown. Tudo aquilo que o lockdown causou, tudo aquilo que estar em casa fechado, estar em casa entre pessoas, entre familiares, o que tudo isso causou. Seja as questões psíquicas, seja também as questões da própria Covid-19 e também da economia. Porque nós precisamos pensar que devemos sim cuidar da saúde física, cuidar da pandemia da Covid-19, mas é preciso também cuidarmos da saúde emocional e da saúde também financeira. Afinal, para estarmos sãos, tudo isso vive uma integralidade e tudo isso está integrado, formando um todo na nossa vida. Então, convido você a pensar sobre essa situação e assim analisarmos bem tudo aquilo que está acontecendo.